Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso curso aqui de Prática em Direito das Sucessões. Porque a gente sabe que não só para o advogado iniciante, até mesmo para aqueles que já têm um pouco mais de experiência, o direito das sucessões ele acaba sendo um grande desafio. E ele é desafiador, primeiro, pela complexidade das emoções que vêm à tona no processo de inventário. Ah, Conrado, mas eu já advogo há muito tempo no direito de família. Pois é, no direito de família a gente também tem uma teia muito complexa de emoções a serem administradas. Todavia, aqui nós temos uma vivência de um luto da perda de um ente querido. No divórcio tem o luto da dissolução afetiva, mas aqui nós temos o luto da perda de alguém que a gente ama muito. E até mesmo as pessoas que já não tinham proximidade com o falecido, até mesmo aquelas que até ignoravam a sua existência, no momento do inventário surge aquele afeto, surge aquela vontade de reivindicar coisas que, se a pessoa estivesse viva, muitas vezes não seriam discutidas. Eu costumo sempre ouvir, né, quando as pessoas falam assim, olha, minha família é demais, minha família está muito bem, e a pergunta que não quer calar para essa família é, vocês já tiveram que dividir herança alguma vez? Né? Porque não adianta, gente. Todo mundo vai ter para contar pelo menos uma família que conhece, se não muitas, que todo mundo estava bem até ter que dividir um inventário. Porque realmente a presença no inventário faz com que todas aquelas boas relações elas possam se desfazer. E na falta desse ente querido, nós temos a transmissão dos bens e das suas relações jurídicas aos sucessores. E aí vem o direito das sucessões. Só que, na mesma esteira daqueles de vocês que já fizeram um curso de atualização em família conosco, você bem sabe que nós, enquanto profissionais de carreira jurídica, sejamos de carreira pública ou de carreira privada, a gente tem que sempre não deixar que as questões emocionais nos afetem. Isso não quer dizer que a gente vai ser indiferente aos sentimentos alheios, não é isso. Mas a gente não pode esquecer que nós somos a parte técnica. Ou seja, nós vamos dar o acolhimento, a gente vai dar o colo, mas nós não somos partes no processo. Nós somos os profissionais. E eu canso de ver, principalmente quando eu sou contratado para dar consultoria em processos que estão em andamento, em verificar que muitas vezes o equívoco daquele advogado que está me contratando para dar um parecer ou uma análise naquele processo, o grande equívoco é que aquele colega ele se transformou como um dos herdeiros, ou seja, ele passou a agir como um dos herdeiros. E cá entre nós, todo mundo que está em litígio acaba tendo atitudes um pouco infantis. Nós retrocedemos na questão etária, parecemos um monte de crianças brigando na hora do intervalo. E isso, num processo que já está andando há muito tempo, muitas vezes com um volume de páginas muito grande, isso pode representar na situação que aquele inventário ele nunca vai acabar. Porque as pessoas, ao invés de resolver as questões emocionais, desabafando com o seu advogado, ou melhor, né, que pudessem utilizar o espaço terapêutico, as pessoas esperam que os advogados acabem se transformando quase numa sessão de descarrego, ou seja, que lá nas peças do inventário eles queiram fazer aquela lavação de roupa suja. Eu já vi uma vez um processo de inventário em que um dos herdeiros foi lá e errou um cálculo e o co-herdeiro pega e faz, por meio do seu advogado, por óbvio, uma manifestação dizendo o fulano errou o cálculo porque ele nunca foi bom em matemática. Gente, o que isso tem a ver com o processo? Nada. Daí, esse advogado, que representava esse que se atrapalhou nos cálculos, ao invés de ficar quieto, faz uma petição dizendo, vem em atendimento às petições de página tal, dizer requerer o que segue. Quem é o peticionante para dizer que ele não é bom em matemática, sendo que ele é médico e nunca foi bom em biologia? Gente, o que tem a ver com isso? Nada. O judiciário não pode e nem precisa ser espectador dessa lógica que deveria ser trabalhada no espaço terapêutico. Claro que tem um somatório de fatores que, juntamente com a complexidade das emoções mal administradas, com um processo
que teria tudo, né, pelo seu rito processual lá do artigo 611, segundo o CPC, ele deveria ser concluído em 12 meses, é um processo quase ad eterno. Então não precisa ser do direito para já saber, inventário demora. Bom, mas o que a gente pode fazer para ganhar tempo? Qual é o nosso papel? Bom, é para isso que serve o curso, né? Ou seja, a gente, para conseguir mudar a realidade dos processos em que a gente atua, a gente precisa entender o direito material. E aqui a nossa ideia é revisar o direito material e o direito processual. E é por isso que o curso ele é desenvolvido de uma maneira bem diferente, onde você aqui, a gente vai revisar os artigos do Código Civil, vai revisar os artigos do CPC, à luz, é óbvio, da jurisprudência e doutrinas contemporâneas, né, pelo fato de que a gente tem um dinamismo também no direito das sucessões a partir da doutrina e da jurisprudência, mas nesse curso você vai ter a prática. E não é a prática eu dividindo com vocês aquilo que eu faço no meu escritório. É a prática também que durante os módulos você vai fazer exercícios de fixação. Claro que o meu objetivo aqui, no momento de montar esse curso, não é te preparar para um concurso público. Pode ser que algum de vocês esteja estudando para o concurso e também aqui nessa revisão do direito material e processual também vai lhe ajudar. Mas a ideia dos exercícios que vão estar na rota servem para quê? Para ter a certeza de que os conhecimentos que a gente está passando estão sendo sedimentados. Porque um outro fator que eu quero conversar com vocês é a dificuldade de interpretação do livro do direito das sucessões no Código Civil. Não é por acaso que ele é o último livro, né? Porque a pessoa natural ela vai nascer, vai se desenvolver e ela vai ter por fim a morte. E nesse último livro do Código Civil, a gente tem uma linguagem muito complicada. Aqui, a gente muitas vezes vai exibir aqui, vai projetar para vocês um artigo de lei e depois de exibir esse artigo de lei, a gente vai dividir talvez em 2 ou 3 partes para a gente conseguir entender aquilo que o legislador quis dizer. Então imagine só, numa equação muito difícil de ser resolvida, que é a questão emocional, soma-se a isso a questão do desconhecimento das pessoas quanto às regras sucessórias, e não só da população em geral, dos próprios profissionais de carreira jurídica, essa falta de clareza nos dispositivos é um dos fatores de grande dificuldade no direito das sucessões. E é por isso que aqui a gente vai analisar com toda a calma os artigos de lei, mas também vai aplicar exercícios de fixação, principalmente quando a gente começar a tratar da ordem de vocação hereditária. Por quê? Na ordem de vocação hereditária, nós vamos ter o critério na sucessão legítima da chamada dos herdeiros para receber essa partilha. Por isso, né, vocatio em latim quer dizer chamar. Então, ordem de vocação hereditária, que está no artigo 1829, 1829 do Código Civil, é essa ordem de chamada. Então, o que nós vamos fazer em conjunto é ter aulas expositivas, mas também contar aí na rota com exercícios para que aquilo que nós estamos abordando nas aulas expositivas você possa aplicar e assim guardar, né? Porque a ideia é que você realmente guarde para a vida as situações do direito das sucessões. Terceira e última situação que eu quero refletir com vocês, que é um dos fatores que é um grande terror dos colegas advogados e profissionais de carreira jurídica quanto ao direito das sucessões, que envolve uma ciência que talvez a gente tenha vindo para o direito para fugir, que é a matemática. Ou seja, direito das sucessões, a gente precisa fazer a partilha e na partilha nós temos que aplicar matemática. Na hora de interpretar alguns dispositivos do Código Civil, eu vou ter que trabalhar com vocês operações matemáticas, a gente vai ter que revisar algumas questões de frações, algumas questões de regra de 3, enfim, a gente vai ter que trabalhar tudo isso para quê? Para que você esteja atualizado e pronto para atuar nas questões que envolvem o direito das sucessões. Então, mãos à obra. A gente pensou com todo carinho esse curso para discutir as novas questões do direito das sucessões e, acima de tudo, para que você possa, naqueles processos que você vai atuar, possa entregar um resultado mais satisfatório, quer para aquele cidadão que está
com o processo na sua vara enquanto magistrado, como assessor, quer nas situações do MP, quando nós temos o interesse de incapaz, o MP tem intervenção em processo de inventário. Então, aqueles de vocês que são de carreira do Ministério Público também precisam, e nós, advogados, defensores públicos, também precisamos dessa matéria para que todo aquele que bata as portas do nosso escritório por uma sucessão causa-mortis, ele esteja, de fato, amparado. Primeiro pensamento que a gente tem que pensar, a primeira questão a ser pensada é o nosso objeto de estudo. Porque, veja, a sucessão, o termo sucessão, quer dizer vir após. E no direito como um todo, a gente tem formas de sucessão inter vivos. Por exemplo, num contrato de compra e venda, ali nós temos uma sucessão inter vivos. A gente tem também na própria doação, no contrato de doação, a gente tem também uma sucessão inter vivos. Até mesmo quando um bem ele é uso capido, a gente também vai ter uma sucessão inter vivos. Só que o nosso objeto da sucessão hereditária é a morte, ou seja, aqui nosso ponto de partida do nosso estudo é a morte. E é claro, né, meus amigos, que é algo muito traumático. A gente, por mais que às vezes algum familiar nosso esteja doente e que em casos de doença a gente vai se preparando psicologicamente para a perda, de qualquer forma a perda é sempre ruim. Isso sem falar naquelas situações onde, num infarto, num acidente de carro, também nós temos a perda de alguém que nós amamos, também é um grande baque. A gente fica paralisado. E nessa rotina da vida contemporânea tão atarefada, muitas vezes é a perda de alguém próximo que faz a gente parar para pensar. É justamente no momento da perda que a gente começa a analisar algumas situações. E o estado sempre é de choque. Tanto que tu pode cuidar que normalmente quando a gente vai falar da perda de alguém, o que a gente vai escutar dessa pessoa que nos escuta é: nossa, falei com ele ontem. Sim, ontem ele estava vivo, hoje ele morreu. Então, é algo sempre traumático. E a morte, por ser algo que é tão ruim, algo que a gente fica a vida toda evitando falar, é o nosso objeto de estudo. E é claro que aqui, para deixar a questão mais leve, quem já foi meu aluno em outros cursos sabe bem disso, a gente tem que fazer algumas brincadeiras, né? Então isso não quer dizer que eu estou desrespeitando a memória daquele seu parente que faleceu. Isso não quer dizer, o Conrado está ironizando a morte. Não. Apenas, gente, a morte é o nosso objeto de estudo nesse curso. E não é o fato da gente falar sobre morte que eu vou vir com cara de velório todo dia. Oi, pessoal, tudo bem? Não. A gente aqui vai falar do evento morte como um fenômeno científico, analisando em abstrato. Conrado, mas eu perdi alguém próximo, agora tu está me violentando. Gente, o nosso estudo aqui, você comprou um curso que discute a morte, ou seja, como é que se faz o inventário de alguém depois da morte. Uma vez eu lembro que eu estava chegando para dar aula na graduação e saindo do estacionamento vi que visivelmente a minha aluna ela não estava bem. Eu perguntei: fulana, tu tá bem? Ela disse: não, professor, meu pai morreu essa madrugada. Eu disse: mas fulano, o que tu faz aqui? Ela assim: eu vim esquecer um pouco desse, na aula de sucessões. Né? Ou seja, vai para casa, minha querida, vamos lá, vamos ligar para alguém vir te buscar. Ou seja, é sempre ruim, mas é o nosso objeto de estudo ao longo desse curso. Né? O direito de herança, ele está lá no inciso 30 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, é uma das cláusulas pétreas do nosso ordenamento jurídico. Então, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 30, nós temos lá esse direito constitucionalmente garantido à herança. Ou seja, direito de herança é cláusula pétrea. E se a gente for pensar, o direito de herança, ele decorre do direito de propriedade. E esse direito de propriedade também é garantido constitucionalmente. Né? Lá no inciso 22 e 23 do artigo 5º da Constituição Federal, nós temos essa previsão do direito de propriedade. Mas é claro que essa propriedade ela tem que atender uma função social. E aí vem a ligação do nosso objeto de estudo, que é o direito sucessório, com o próprio direito de propriedade. Por quê? De nada adiantaria
eu poder ter o direito de propriedade se eu não pudesse transferi-lo aos meus herdeiros. Ou seja, o direito de herança, ele decorre do direito de propriedade. E mais, a herança permite que a propriedade ela possa ter a sua função social. Por quê? Com a morte do titular de um domínio, nós temos automaticamente a transferência das suas relações jurídicas aos seus sucessores. Ou seja, a gente não corre o risco de que o patrimônio de alguém com a sua morte fique acéfalo, ou seja, fique sem titular. Porque mesmo com o falecimento, e mesmo que os seus sucessores sequer saibam do falecimento, automaticamente, pelo princípio da Saizine, que nós vamos revisar na aula de hoje, nós vamos ter a transferência automática dessas relações jurídicas do falecido aos herdeiros, sejam eles legítimos e testamentários. Então veja aqui o princípio da Saizine, que está bem aí no início do livro do Direito das Sucessões, no Código Civil. Para ser mais exato, ele está no artigo 1784, então artigo 1784 do Código Civil. Nós temos aí o princípio jurídico da Saizine, que é essa ficção jurídica dessa transferência automática dos bens da herança aos herdeiros. E isso garante a função social da propriedade, pelo fato de que alguém que venha a falecer e tenha bens, automaticamente nós vamos ter a transferência desses bens aos seus sucessores. Então, aqui a ligação do inciso 30 do artigo 5º da Constituição Federal com o direito de propriedade, ou seja, garantindo não só que alguém possa transferir os seus bens após a morte, mas que o patrimônio não fique sem titular com o falecimento do dono de algum bem. Agora, a gente vai lá para o Código Civil, então, artigo 1784, que foi esse que nós já fizemos a referência. Então, esse artigo 1784, ele inicia o livro do direito das sucessões, que ele nos apresenta que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Gente, a abertura da sucessão nada mais é do que o evento morte, ou seja, é o momento do óbito. Não confunda o termo abertura da sucessão com o início do inventário judicial ou do inventário extrajudicial. Então, a abertura da sucessão é o evento morte. Então, esse artigo 1784 diz que no momento da morte, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Ou seja, aí, com a morte de alguém, nós vamos ter automaticamente a transferência das suas relações jurídicas ativas e passivas. E o falecido, que é o grande protagonista do direito das sucessões, ele é sintetizado na tua petição, lá na tua decisão, como de cujos. Né? A gente pega e simplesmente denomina como de cujos. E, ou, além de cujos, a gente coloca como autor da herança. Além de autor de herança, a gente pode chamar de hereditando. Além de hereditando, a gente pode chamar de inventariando. Então, todas essas são denominações para o falecido. Que a expressão de cujos vem de uma expressão em latim, que quer dizer ius de cuius successive agetur. Então, toda vez que você enxerga a palavra de cujos, na verdade, por trás dessa palavra está ali ius de cuius successive agetur. O que quer dizer isso? Aquele de cuja a sucessão se trata. Que a tradução, se a gente fosse pegar só do de cujo, seria do qual, ou de quem. Então é por isso que a gente precisa entender que atrás da expressão de cujos, que quer dizer autor de herança, tem toda essa complexidade. Como uma expressão em latim, na tua petição tu vai colocar ou em itálico ou entre aspas. E por ser em latim, ela não flexiona gênero, ou seja, a inventarianda pode ser a Maria. E quando você vai falar da Maria, ela é a de cujos, né? Ou seja, não flexiona gênero. Embora a gente veja, né, na prática algumas situações onde nós temos lá
eu já vi em alguns processos, né? A fulana A de cujas. Bom, se ela é a de cuja, os filhos seriam os de cujinhos, né, gente? Então esquece. Então, seja homem ou mulher, é de cujos, sem flexionar gênero. Então, a partir da morte do autor da herança, assim, da morte do de cujos, nós temos então a operação do princípio da saisinho. O termo princípio de saisinho vem lá do direito francês, onde no direito francês a gente teve pela primeira vez a aplicação desse princípio jurídico, que na verdade é uma ficção jurídica, né? Uma ficção jurídica de que alguém, quando vem a falecer, mesmo que esses sucessores eles não tenham ideia do falecimento, eles já receberam essa herança. E, como você deve lembrar, o princípio da Saizine vem lá do feudalismo, lá do direito feudal, lá da lógica da sociedade feudal, onde nós tínhamos grandes extensões de terra, de propriedade do senhor feudal, onde os servos feudais, para utilizar, eles tinham que pagar lá um valor. Só que o termo usado para esse servo feudal é que ele tinha a mão morta, ou seja, ele não podia pegar patrimônio. Então o que acontecia? O servo feudal vinha falecer, chegava lá o senhor feudal e dizia para sua mulher: olha só, meus sentimentos, mas para vocês continuarem aqui, vocês vão ter que pagar tudo de novo. Ah, não, mas nosso pai já pagou. Não, não tem o que fazer. E é claro que isso gera uma injustiça, né? Então é por isso que lá se iniciou o droit de saisinho, que hoje é o direito de saisinho, ou seja, você vai encontrar aí o artigo 1784, você já sabe então que por trás dele nós temos o princípio jurídico da saisinho, que é essa ficção jurídica de que automaticamente com a transferência, com a morte de alguém, automaticamente vai ter a transferência das suas relações jurídicas ativas e passivas. E depois a gente vai ver o que quer dizer essa transferência aos herdeiros legítimos e testamentários, né? Que daí são as modalidades de sucessões. Aí nós temos, em contraposição aqui ao artigo 1784, que é o nosso pontapé inicial, nós temos, olha só, no artigo 1998 do Código Civil, as despesas funerárias, então artigo 1998, as despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança. Ou seja, essa primeira parte aqui do artigo 998 está nos dizendo que as despesas de funeral são de todos os coherdeiros. Não é só daquele que foi lá e pagou as despesas, né? E, gente, funeral é caro, né? Assim, é uma das despesas aí mais significativas que a gente pode ter. E vai ter para tudo que é preço, né? Ou seja, de acordo com a capacidade econômica do sujeito, a gente vai ter um funeral que pode ter um custo aí significativo, né? E cá entre nós, né? A pessoa, enquanto uns choram, outros vendem lenço, ou seja, aquela família está perdendo um ente querido, mas para o cidadão que é dono da funerária é onde ele paga suas contas, não é mesmo? E cá entre nós, né, vendedor é vendedor. A gente, quando chega numa loja, o vendedor sempre vai te mostrar o sapato mais caro, sempre vai te mostrar o terno mais caro, para depois tu botar o olho no mais caro, daí já foi, né? E daí o que acontece? Tu tá lá, tá abalado, chega lá alguém com um caixão lá bonitão, tu olha quanto é que custa, isso aí é 30 mil. Não, assim, a minha mãe é uma pessoa muito simples, moço. Assim, tem uma coisinha mais simples, aí tu vai lá ver o que? O suporte de segurar ali é de plástico, né? Não é grande coisa, daí já bate aquela consciência, né? Tu vê, né, minha mãe que sempre se sacrificou por mim, agora eu vou pegar, vou fazer isso aí e outro, né? Em teu velório vem até os parentes que tu não gosta. E tu sabe o que acontece, né? Lá na capela mortuária, lá naquela sala lá do cantinho, sabe? Sala da bolacha. A gente do Rio Grande do Sul chama bolacha. Em alguns estados chama de biscoito, né? Ali o pessoal fica fazendo uma boia ali, né? Que eu não como nada em cemitério, mas tem gente que bate quase uma larica, né? No cemitério. Pega, sai comendo tudo, não sei se é ansiedade. E eu não como nada de cemitério, né? Porque o mosquitinho que tava no morto tá ali. Então, assim, eu não. Mas tem gente que come. Pois é.
Lá na salinha da bolacha, lá o pessoal vai ver, viu só, caixãozinha aí, foreca, hein? Te falei que eles estão mal de grana. Ou seja, as pessoas começam a falar pelo número de coroas, enfim, né? A pessoa não respeita nem o momento da morte. Então, veja, essas despesas, a primeira parte do 998, ela nos apresenta que são do inventário, ou seja, lá nos autos inventário é que vão sair essas despesas funerárias. Agora a gente vai analisar a segunda parte ali depois do ponto e vírgula. E a gente tem ali, mas as de sufrágio pela alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo. Então agora a gente vai traduzir essa segunda parte do 1998. Gente, aqui eu começo a mostrar para vocês as dificuldades de interpretação do Código Civil, né? Porque veja a redação, ele já dá quase um tela azul do Windows, assim, né? Dá uma mensagem de erro, assim. Pois é. O que está dizendo? A primeira parte diz: as despesas de funeral são de todos. A segunda parte está dizendo que as de homenagem em relação à alma do falecido só vão sair do inventário se forem determinadas em testamento ou em codicilo. Porque o codicilo é um documento que está previsto lá no artigo 1881 do Código Civil, então artigo 1881, que vem de codex, pequeno papel, que serve justamente, uma das finalidades do codicilo, são disposições especiais quanto ao funeral. Então, as despesas em relação à homenagem da alma do falecido, elas só vão sair do inventário se forem determinadas em codicilo ou em testamento. Então, por exemplo, a tua avó, ela quer que na missa de sétimo dia dela cante o Padre Fábio de Mello. Bom, sabe-se lá quanto é que é o cachê, né? Para que o inventário cubra isso, tem que estar em codicilo ou em testamento. Tirando isso, qualquer despesa em relação à homenagem da alma do falecido não é do inventário. Vai ser daquele herdeiro que quiser arcar. Ou seja, só é as despesas de funeral. Então, por que eu estou mostrando aqui isso para vocês? Porque com a morte, nós temos a transferência automática dos bens do falecido aos sucessores. Todavia, essa transferência que acontece de forma automática não quer dizer que automaticamente eles todos vão usufruir. Depois a gente vai ver de que forma isso acontece. Mas já alerto para vocês, porque aqui a gente está vendo que as despesas de funeral são de todos. Alerto que não é por acaso que o processo ele se chama de inventário e partilha. Por quê, gente? A primeira etapa é levantamento dos bens. Se pagam as despesas de funeral, se pagam as dívidas. Se sobrar, a gente passa para a segunda fase, que é da partilha. Então, veja, a pessoa ela tem o direito constitucional à herança? Tem, mas só vai receber a partilha se sobrar. É por isso que, muitas vezes, até mesmo a gente pode ter a necessidade do inventário negativo. Aguarda, eu nunca vi no CPC a figura do inventário negativo. Na verdade, tu vai fundamentar o inventário negativo no artigo 19, inciso 1º do CPC, artigo 19, inciso 1º, que fala que a ação pode ser apenas meramente declaratória. Então, mas para que serve o inventário negativo? Serve para uma declaração de que a pessoa morreu deixando mais dívidas do que bens. Bom, mas qual é a vantagem disso? Eu vou mostrar mais adiante aqui no curso que estamos iniciando para analisar a prática e a atualização em direito das sucessões. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Qualquer troca a gente pode fazer lá no meu Instagram, Conrado_Paulino, ou aqui na Rota. Qualquer dúvida vocês também podem mandar. Sejam muito bem-vindos e espero vocês no próximo bloco.